Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a saída do técnico Zé Ricardo ainda repercute muito mal em São Januário. Vamos falar bastante da saída desse treinador do Vasco, né? O Zé Ricardo que vai pro futebol japonês. Vamos falar aí da busca do Vasco por um treinador, né? Nomes já começam aí a serem sondados pelo clube. O Vasco teria feito uma proposta a um treinador que está na Série A do Campeonato Brasileiro. E também o Anderson Moreira falou a respeito aí se tem negociação em andamento já com o Vasco ou não. Vamos falar desse assunto e também vamos falar se a 777 Partners vai ajudar o Vasco nessa busca e nessa contratação desse treinador. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aí aquele like, né? Como de costume, explode o vídeo de like. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal. Só clicar aí embaixo no inscreva-se, amigo. Dá uma moral demais aí pra gente chegar a 170 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, após deixar o Vasco aí na quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o técnico Zé Ricardo acertou com o clube japonês Shimizu Pulse. De acordo com as informações que chegam, que o treinador teria recebido a proposta do clube japonês ontem. Ele teria analisado com muito carinho essa proposta e acabou aceitando. Ele teria revelado para parentes mais próximos de que seria demitido do Vasco quando a 777 Partners assumisse o clube. Ele sentia isso, partia do próprio treinador, que ele seria demitido. E quando chegou essa proposta aí do clube japonês, ele não pensou, obviamente, duas vezes e acabou aceitando, né? Só que essa saída do treinador ainda não foi digerida pela diretoria do Vasco, né? O Jorge Salgado tentou de todas as maneiras manter o treinador no cargo do Vasco, até porque foi o Jorge Salgado que insistiu bastante na contratação do Zé Ricardo. Ele veio no final do ano passado, né? Ele saiu lá do Oriente Médio e veio para o Vasco. Nessa temporada teve inúmeras oportunidades para o Vasco demitir o Zé Ricardo. Jorge Salgado bancou a permanência dele após uma eliminação ridícula para a Juazeirense na Copa do Brasil. O Zé Ricardo continuou como treinador do Vasco, só que agora, quando ele conseguiu arrumar o time do Vasco está começando a jogar mais, o cara vai e deixa o clube, né? São coisas do futebol, né? Como gosta de dizer o outro. Mas enfim, né? A situação aí não teria pegado muito bem lá dentro de São Januário e o Vasco segue monitorando aí o mercado, tentando buscar um novo treinador o mais rápido possível. Até de que para a partida contra o Náutico e possivelmente contra o Cruzeiro, deverá ter os auxiliares permanentes do Vasco. E também tem o coordenador Eduardo Húngaro, que também já foi treinador do Botafogo num passado aí mais recente. Essas pessoas, os auxiliares e também o Eduardo Húngaro, ficará responsável aí pelo futebol do Vasco, pela parte do campo, né? O Vasco segue monitorando o mercado aí. Mais cedo a gente falou do André Jardine, né? Que as informações trazidas pelo jornalista Fábio Azevedo, o nome do treinador que está atualmente no São Luís do México, agrada a 777 Partners. Só que durante o dia, né, hoje pela tarde, surgiu informações que os norte-americanos não vão ajudar o Vasco aí financeiramente na contratação de um treinador, né? E pode ser que o nome do André Jardine seja totalmente descartado, né? E também de outros nomes aí, grandes nomes que o torcedor vascaíno gostaria de ver no Vasco, né? Como, por exemplo, o técnico Cuca, Renato Gaúcho e por aí vai, né? Até mesmo o Luxemburgo, né? Que hoje pode ter um salário fora da realidade do Vasco, né? Acho que esses nomes aí não chegarão no clube nesse momento, ainda mais sem a ajuda da 777 Partners, o mercado fica muito mais restrito pro Vasco. Aí sobra nomes como Alberto Valentim e por aí vai, né? Nomes que o torcedor não quer de jeito nenhum no Vasco. Infelizmente, essa vem sendo a nossa situação. A demora para a votação da SAF, ela é gigantesca, né? O torcedor vascaíno não aguenta mais essa enrola para definir logo se o clube vai ser vendido ou não. Precisa o quanto antes antecipar isso com urgência, né? Tá perto de ser aberto o mercado de transferências e o Vasco precisa estar totalmente aí nas mãos dos norte-americanos para conseguir reforçar a equipe. E claro, precisava aí trazer um treinador melhor agora, já para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Felizmente, de acordo com as informações, os norte-americanos não vão ajudar o Vasco nesse momento aí na escolha do treinador. Os dois nomes hoje que surgiram aí durante a tarde, nomes que teriam sido procurados pelo Vasco, foram aí o técnico Eduardo Barroca do Avaí e também o Anderson Moreira. O jornalista Lucas Pedrosa do SBT teria entrado em contato com o técnico Anderson Moreira, que fez um excelente trabalho no Botafogo ano passado
conseguindo um acesso com o clube carioca, o nosso rival, está atualmente sem emprego, né? Após ser demitido pelo próprio Botafogo. Assim que foi vendido aí a SAF do Botafogo, decidiu não continuar com o treinador e ele está sem emprego desde então. É um nome que me agrada, só que de acordo aí com as informações trazidas pelo Lucas Pedrosa, o treinador não confirmou nada ainda. Ele só disse que vai falar alguma coisa quando tiver algum acerto, né? Mas essas palavras dele aí meio que dizem que ele pode estar negociando com o Vasco. É uma incógnita, né? A gente não sabe se ele vai ser o novo técnico do Vasco ou não. É um nome que em tese me agrada pelo que eu acabei de falar, né? O Vasco não vai contratar treinadores de ponta como Cuca, Renato Gaúcho, por aí vai. Vai acabar sendo esses treinadores medianos, já com experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Anderson Moreira é um nome que se encaixa aí talvez num perfil que o Vasco vai procurar, né? Um treinador que é um atual campeão da Série B, tem extremo conhecimento dessa competição e com certeza já conhece o Rio de Janeiro, trabalhou no futebol carioca algumas vezes, tanto no Fluminense, no próprio Botafogo, e agora pode ser que tenha uma chance de vir pro Vasco. Mas até o momento ele não confirmou nada com o jornalista Lucas Pedrosa. Assim que tiver informações além do que disse aí o Anderson Moreira, vamos trazer aqui no nosso canal. O outro nome hoje pela tarde foi muito especulado. O Globoesporte.com soltou meio com a bomba, né? Que o Vasco teria interesse na contratação do técnico Eduardo Barroca do Avaí. Essas informações teriam sido confirmadas pelo empresário do treinador, que disse que o treinador teria ficado um pouco balançado, mas que vai seguir normalmente no clube catarinense. Logo depois dessa reportagem do Globoesporte.com, o Vasco teria negado que teria feito contato e interesse na contratação do técnico Eduardo Barroca. Alguém está mentindo, né? Ou o empresário do treinador ou é o Vasco, né? Fato é de que até o momento não temos nenhum nome acertado. Foram somente sondagens aí pelo clube, né? Na minha opinião, o Vasco pode aí tentar trazer o Anderson Moreira, que é um treinador que eu tenho certeza que vai conseguir resolver alguns problemas do Vasco, né? Infelizmente, o futuro agora do Vasco a gente não sabe, né? O Vasco vai ter jogos importantes, como eu falei no vídeo mais cedo. Vai pegar o Náutico na próxima quarta-feira, fora de casa, nos Aflitos. Joga no Maracanã no próximo domingo, dia 12, contra o Cruzeiro, às 4 horas da tarde, possivelmente com transmissão da Rede Globo. Maracanã lotado. A expectativa é que tenhamos mais de 60 mil pessoas no estádio no próximo domingo. A gente não sabe como que vai chegar o time do Vasco para essa partida e principalmente como que vai ser a postura do Vasco para esse jogo contra o Náutico, né? Sem falar que ainda vamos ter alguns problemas no time que vai ter que ser resolvidos aí pelos auxiliares, né? Não vai ter para o jogo contra o Náutico o zagueiro Juan Quinteiro e possivelmente o Danilo Boza deverá fazer sua estreia no time titular do Vasco e também a sua estreia principalmente aí com a camisa do Vasco. Foi contratado até o momento, não estreou com a nossa camisa, segue no banco de reservas e já vai entrar numa baita fogueira, né? Ainda mais sem o treinador Zé Ricardo, vai ficar mais complicado ainda, pode ser que o jogador fique bem perdidão dentro de campo. O outro jogador extremamente importante que não vamos ter para o jogo contra o Náutico é o chileno Carlos Palacio, que também tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Náutico. Muitos problemas pro Vasco resolver a curto prazo. Terça-feira já tá bem aí, cara. Faltam somente 2 dias aí praticamente pro Vasco entrar em campo e conseguir esses 3 pontos, porque hoje já estamos na 4ª colocação. O Vasco acabou sendo ultrapassado pelo Sport e também pelo Bahia. O Bahia chegou à 2ª colocação com 19 pontos. O Sport está na 3ª colocação com os mesmos 18 pontos do Vasco, só que tem uma vitória a mais do que o nosso clube. Situação caótica dentro do Vasco. Jorge Salgado que se vire, né? Ele e o Carlos Brasil vão ter que tentar trazer o melhor nome possível para resolver a situação do Vasco e o Vasco continuar nessa pegada aí rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores estão com o pé atrás quanto ao futuro do Vasco da Série B, mas eu acredito que o Vasco vai conseguir sim subir ainda, se Deus quiser, porque o fator São Januário vai ser ainda muito determinante para o Vasco conseguir esse acesso, né? O torcedor do Vasco vai abraçar essa causa, está abraçando já a causa do Vasco, né? Com certeza conseguir esse acesso e principalmente o psicológico dos jogadores tem que estar perfeito, eles não se abaterem com a saída aí do seu comandante. Muitos jogadores do Vasco estavam jogando pelo Vasco e também pelo técnico Zé Ricardo, né? Até falei sobre isso mais cedo. Inúmeros jogadores deram entrevistas coletivas e todos eles tocaram no assunto Zé Ricardo, né? Que gostavam bastante do treinador e que com certeza ele era capaz de ajudar o Vasco aí, que estavam todos fechados com o Zé Ricardo.
Agora eu quero ver, chegando um novo treinador, se essa história vai continuar a mesma, se eles vão continuar jogando pelo Vasco e também pelo novo técnico que vai chegar. Ou se vai começar aquela birrinha, né? Que tem jogador que não gosta de treinador, que fica aquela coisa toda, né? A gente já cansou de ver isso no futebol, inclusive lá no nosso maior rival, que tá caindo pelas tabelas abaixo, tá acontecendo isso, né? A gente espera que o Vasco acerte no nome e a contratação seja certeira pro Vasco conseguir esse acesso, Deus quiser, à primeira divisão. Deixa aí nos comentários quem você quer que seja o novo técnico do Vasco. Comenta aí também sobre essas especulações do técnico Eduardo Barroca e também do Anderson Moreira. Dois nomes aí que o Vasco teria procurado nessa tarde de domingo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, hein? Muito obrigado, tamo junto, ótimo resto de domingo aí pra vocês e ótima semana.